Oi, Isadora. Oi, Ah, você conseguiu entrar de novo, né? Você já estava? Gente, quem entrei agora. entrou agora, né? Quem está entrando agora, Uhum. por favor, fala aí para mim. Só para me ter uma ideia. Que eu já estava com o conteúdo aí, explanando um conteúdo, né? Quem entrou agora? Não é para punição, não. Só para me ter uma ideia se na sala só tem gente nova, né? Tá, você está entrando agora? Pessoal, vamos lá? Já estava, a Tainá já estava. A Gisela também já estava. Muito bem. Olha, para quem está entrando agora, tá pegando o bonde assim meio complicado, né? A gente vem de uma explanação aí detalhada dos princípios da Seguridade Social e essa explicação, né, e análise ela é importante para a compreensão da matéria. Vocês podem até depois, né, assistir a gravação, mas é importante que vocês entrem no horário da aula, né? Para não perder até a disciplina, né, o ritmo, tá bom? Aconselho que vocês tentem fazer esse esforço importante, tá? Então, nós falamos sobre os princípios da seguridade, só para relembrar aqui um pouquinho, para quem entrou agora. Esses princípios estão no slidezinho que a gente está analisando aqui. Nós comentamos um por um, fizemos uma análise bem concreta de um por um. E agora eu estou analisando os princípios de previdência social. E o primeiro princípio que eu comecei a falar aqui, a comentar com vocês, foi esse, né, da filiação, esse aqui, ó, da filiação obrigatória. Princípios específicos de previdência. Vejam bem que agora eu não estou falando da seguridade, eu estou falando da previdência, né? Então, esses princípios são intrínsecos, esse daqui, à relação jurídica previdenciária. E eu falei da filiação previdenciária. A filiação, se a gente puder dar um conceito, é o vínculo jurídico que garante aos segurados e seus dependentes, né, a cobertura previdenciária dos eventos morte, incapacidade, idade avançada, né, mediante contribuição. E também ela pode ocorrer por ato voluntário do segurado. Então, o segurado, se a pessoa quiser filiar-se facultativamente, ela pode, tá? Então, ela se dá pelo exercício de uma profissão ou ela se dá por ato unilateral do segurado, da pessoa, que se inscreve como segurado facultativo. O que ela garante? Ela garante a cobertura previdenciária. Eu citei o caso da minha mãe aqui, que 3 anos depois ela teve um câncer, né, do meu pai ter inserido, feito a inscrição dela como segurada facultativa. Né? Por que eu citei esse exemplo? Eu citei esse exemplo para, primeiro, mostrar que é possível segurado facultativo e para mostrar que a vida nos reserva coisas que a gente, né, não tem ideia. Não tem ideia. Né? Eu lembro claramente, ela fala, para que fazer isso? Né? Para quê? 3 anos depois, um quadro, um diagnóstico de câncer. Então, curou, está curada, né? Curada. E, curiosamente, meu pai já faleceu há muitos anos. Né? Foi embora primeiro que ela. Meu pai faleceu muito novo. Mas ele era preocupadíssimo com essas questões. Dei esse exemplo aqui de casa, só para vocês terem uma ideia. Né?
Então, a filiação é isso. Ela é um princípio específico de previdência. Não existe filiação na relação jurídica de assistência e nem na relação jurídica de saúde. Tá? Filiação é típico instituto de previdência social. Estar filiado é estar vinculado, é estar no raio de ação da cobertura previdenciária. Tá? Pode acontecer da pessoa deixar de contribuir e ela perder esse vínculo. Pode acontecer. Assim, quando você faz um seguro privado, você deixa de pagar, se acontecer o evento, né, que gera a cobertura, a seguradora pode negar a pagar, a dar cobertura, porque você não, né, pagou as suas contribuições. Isso pode acontecer. Tá? Isso é um detalhe importante. Então, está aí o primeiro princípio, já analisei. Tá? O segundo princípio, deixa eu ver se eu coloco aqui. O segundo princípio é o chamado caráter, aqui tem um espaçozinho, né? O segundo princípio é o caráter contributivo. Tá? Isso está irrefutável. A gente sabe que a relação jurídica previdenciária é contributiva. Né? Equilíbrio financeiro e atuarial. Esse princípio tem a ver, né, com a... Esse princípio do caráter contributivo está espelhado no artigo 201 da Constituição. Né? Como que eu contribuo para a Previdência? Nós vamos ver isso. Né? Como que o segurado empregado contribui, como que um profissional liberal, vocês vão formar ao final do ano, né, ao final do semestre, e quem decidir advogar, ele precisa ter a cobertura previdenciária. Né? E, se é um profissional liberal, ele vai recolher para a Previdência. Né? Lembrando, as pessoas têm um senso comum, só pensa em previdência e em aposentadoria. Quando eu completar 65 anos, né? Mas amanhã você pode ficar inválido. Né? Amanhã você pode virar óbito. E aí, como que faz? Né? Você ficar inválido, incapacitado temporariamente. Como advogado, né, você tem que se preocupar com a sua vida, né, na inatividade. Quantos colegas aí deixaram de recolher, né, não contribuíram mais, a família, né? Porque a OAB, a CASAG, não tem previdência social, ela tem uma previdência complementar. Né? A CASAG tem uma previdência complementar. Então, é diferente, uma relação jurídica de natureza tipicamente privada. Né? Então, a previdência é muito importante. Né? Você se preocupar com a contribuição. O outro princípio lá que eu estava mencionando é deixa eu colocar aqui, equilíbrio financeiro e atuarial. O que é esse equilíbrio? Vou colocar aqui. O que seria esse equilíbrio financeiro e atuarial? O equilíbrio financeiro e atuarial é o seguinte. O equilíbrio financeiro está relacionado com a receita e despesa. A Previdência arrecada, né? O Estado arrecada os recursos para pagar os benefícios, aposentadorias. Para quem? Para os trabalhadores que estão filiados à Previdência Social. Né? Então, tem que haver o equilíbrio entre receita e despesa. E também, esse termo atuarial, ele tem a ver com o período que você vai contribuir para poder ter acesso a um benefício. Por exemplo, estou dando um exemplo aqui bem facilzinho para vocês entenderem. Se você chegar lá na Unimed, se eu chegar na Unimed, com a idade que eu estou, 61 anos, eu vou chegar lá e falar, eu quero fazer um plano de saúde complementar. Mas tudo bem, quantos anos o senhor tem? Eu tenho 61. Que plano que o senhor quer? Eu quero um plano amplo, né?
Eu quero um plano que não seja que não seja caro, que eu dê conta, né, da minha condição, né, condição econômica, mas eu não quero um plano muito caro. Aí ele vai dizer assim, olha, nós temos aqui um plano muito bom que o senhor pode aderir, mas alguns serviços, né? Alguns serviços aqui você vai ter que esperar. Alguns atendimentos, alguns tratamentos, tem que esperar ter carência, né? O senhor vai ter que contribuir e não vai ter acesso imediato. Isso é equilíbrio, isso é o equilíbrio atuarial, quer dizer, eles já calculam que eu vou ter que passar por um período de contributivo sem ter acesso àquele tratamento mais avançado, porque ele tem um custo, né, mais alto para o plano, quem é gestor do plano de saúde. Então, esse equilíbrio atuarial aí tem a ver com o tempo que você vai contribuir. Para me aposentar hoje, né, eu tenho que contribuir com 20 anos, né? 15 anos a mulher. Então, é preciso de ter a contribuição. E, sem esse período, eu posso ter até a idade, mas se eu não tiver esse requisito da contribuição, eu não aposento. Tá? E da onde que eles tiram isso? Eles tiram de cálculos atuariais, né? Porque essa relação previdenciária, ela tem muita relação com o seguro, né? Quando a gente estuda o contrato de seguro, a gente vê esses elementos, né? Só que é uma relação de ordem pública. A gente está analisando, né, uma relação de ordem pública e não privada, né? A Previdência Social ela é estatal. Então, mas a gente não pode perder de vista que esses elementos estão presentes, né? Então, tem pessoas que deixam de contribuir um período na vida, precisa voltar a contribuir, né? Tem um instituto muito importante no âmbito do direito previdenciário, que é manutenção e perda da qualidade segurada. Esse instituto é pesadíssimo, mas ele é de extrema importância. Por quê? A legislação previdenciária estabelece um período de manutenção. Mesmo que eu deixe de contribuir, se vai haver um período que eu vou estar coberto. Transcorrido esse período fixado pela lei, se eu não voltar a contribuir, eu não tenho a cobertura, né? É muito interessante esse instituto, é de uma dimensão tão rica, tão bonita e, ao mesmo tempo, trágica, porque quantas pessoas que já me procuraram, né, contando histórias, e na jurisprudência a gente vai ver muito também, do casal, por exemplo, o marido deixou de contribuir, não falou para a esposa, veio a óbito, e aí ele perdeu a condição de segurado, né? Ele não contribuiu mais. Ele ficou um tempo coberto, mas nunca mais voltou a contribuir, nunca falou para a mulher, a companheira dele. Aí ela está iludida, né? Pega a certidão de óbito, pega os documentos direitinho, se é casado, certidão de casamento, né? E vai na agência da Previdência pedir a pensão por morte dele. Olha, eu sou casado com fulano, ele veio a óbito, ele era motorista de táxi, né? E eu vim pedir a pensão por morte, né? Como dependente dele, esposa, né? Aí eles vão analisar e falar, olha, infelizmente não tem jeito, porque o seu esposo, ele deixou de contribuir há muito tempo, perdeu a condição de segurado, né? Aí aquele caráter contributivo você vê de uma maneira bem evidente, né? Bem evidenciada na relação jurídica previdenciária. Então a viúva sai de lá desconsolada, porque ela não teve a pensão por morte concedida, né? Então isso é triste, mas a gente fez com muita frequência, né? E aí o legislador disse, não, olha, por um período ele está coberto, mas se passar, transcorrer o período sem contribuição de manutenção, tem que voltar a contribuir, né? Vou contar uma história aqui bacana sobre esse tema e para vocês refletirem, né?
Há um tempo atrás, uma senhora me procurou. Doutor Germano, eu requeria... Meu marido faleceu, ele era motorista de táxi. Ele faleceu e eu não... Eu sou casada direitinho com ele, nós tivemos 2 filhos, os filhos já são casados. E ele era meu sustento, né? De vez em quando eu cuidava de um idoso ou outro, mas ele é que mantinha o sustento em casa. E ele não me falava muito das coisas, da parte de previdência dele. E ele estava doente, não escondeu a doença dele, tinha um problema renal no pâncreas. Ele estava com um quadro muito grave, me escondendo, trabalhando a reboque, maior dificuldade, coitado. Aí ele veio a óbito. Ele veio a óbito e ela foi na Previdência, né? Pedir a pensão por morte dele, marido dela. Ela tem direito. Aí a Previdência negou, dizendo que ele tinha perdido a condição de segurado, que ele não contribuiu mais. Mas aí, como a jurisprudência, né, é fonte importantíssima, né, como instrumento, né, de integração do direito, o que aconteceu? Há entendimentos jurisprudenciais que, se no período ainda que ele estava coberto, ele estava doente, a doença já tinha sido apresentada, a enfermidade gravíssima, que indicava a invalidez ou uma incapacidade temporária dele, prevalece. Aí o que aconteceu? Eu perguntei para ela, bom, você disse para mim que ele estava doente, né? Eu falei, ele estava muito doente. Há um tempo atrás, ele foi atendido no pronto-socorro, foi medicado, fez uns exames deram problemas gravíssimos renais, no pâncreas, eu fiquei muito preocupada, né? Mas ele disse que não era muito grave, não, e estava me escondendo as coisas. Aí eu perguntei, tem jeito de você ir nesse hospital e pegar uma cópia desse protocolo, né, desse atendimento, para ver o que deu, né? E tinha um laudo médico dizendo que ele estava, inclusive, com indicativo de câncer, né? E nesse período ele estava ainda coberto pela Previdência. Qual que era a tese? A tese era alegar que, embora na data do óbito ele já tinha perdido, mas quando a doença foi apresentada, ele ainda, que indicaria um afastamento ou invalidez dele, ele ainda estava coberto. E não é que deu certo? Em juízo, né? Claro, a Previdência não aceitou. Mas o juiz sentenciou, dizendo que o laudo apresentado para análise do perito, os laudos do prontuário, indicavam, né, uma doença gravíssima, que geraria a incapacidade dele. E nesse período ele ainda estava coberto pela Previdência. Olha que coisa bacana, olha que numa construção jurisprudencial, né, você chega a essa análise. Administrativamente, na letra fria da norma, na interpretação seca, né? Não, olha, não dá, ele não contribuiu mais, acabou, perdeu. Tá, mas ele estava praticamente inválido, ele tinha um indicativo de câncer há um tempo atrás, uns 2 anos atrás, 1 ano atrás, ele estava ainda coberto. Então o juiz não considerou a data do óbito, considerou a apresentação da doença que ainda estava dentro do período de manutenção da condição de segurado. Ela recebeu, condenou, sentenciou favorável, mandou pagar a pensão e ela está recebendo a pensãozinha dela hoje, né? E ela estava passando e lavando, né? Passando com passadeira, estava cuidando de idosos também para poder sobreviver. Essa mulher ficou numa alegria, numa satisfação, porque ela percebeu que estava tudo perdido administrativamente, não tinha recuperado, né? Não tinha como mais, né? E a gente conseguiu descobrir uma saída, né? Então, eu estou contando essa história para vocês. Tem a ver com a filiação previdenciária? Tem. Tem a ver com o caráter contributivo? Tem, né? Para mostrar o tanto que
na prática, o direito previdenciário é um instrumento de justiça social, né? Você pode... E o papel do advogado, né? Muita gente distrata o advogado, tudo, mas nessa hora você vê uma pessoa na sua frente com um sorriso de alegria e felicidade, porque pelo seu trabalho profissional, falando por mim, né? Poderia ter sido outro profissional, conseguir, né, algo para a vida dela, a vida toda, né? Um período da vida dela, né? O sustento dela, a manutenção, a sobrevivência dela, né? É algo fantástico, né? É muito importante. Bom, eu compartilhei isso para vocês, são histórias vividas, né? E reais, que estão ligados à parte previdenciária. Eu vou compartilhar mais um detalhezinho aqui. Deixa eu ver aqui. Peraí. Então, eu falei, benefício. Olha, ninguém pode receber menos de um salário mínimo, né? Ninguém, não pode, né? Aqui fala da correção monetária dos salários de contribuição. Aqui eu preciso explicar direitinho para vocês o que é salário de contribuição. O salário de contribuição, o direito previdenciário tem esses institutos que vocês não conhecem, né? Estranhos para vocês. O que é isso, salário de contribuição? O salário de contribuição é, na verdade, é um dos institutos mais importantes do direito previdenciário. Ele tem duas finalidades. Ele serve para calcular o benefício previdenciário e serve de base de incidência da minha contribuição previdenciária. Então, se eu sou empregado, ganho R$3.000, o meu salário de contribuição, ou seja, a minha contribuição para a Previdência, se dá com base em R$3.000 do meu salário, com base no salário que eu recebo. Se eu sou um profissional liberal, comecei minha vida agora como advogado e quero recolher como profissional liberal, autônomo, eu vou escolher entre o teto, o valor mínimo e o valor máximo, né? Entre R$1.045 e R$6.100 e poucos reais. Eu posso escolher sobre R$1.500, né? Sobre 1.600. É a minha base contributiva, é o meu salário de contribuição. O dia que eu for aposentar, o dia que eu for receber um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez, o cálculo do benefício terá como base exatamente o meu salário de contribuição. Então, por isso que está falando aqui no princípio que a Previdência tem que atualizar na hora de fazer o cálculo, ele tem que ser atualizado, porque se eu tenho uma vida contributiva de vínculo previdenciário, quando eu vou aposentar, eles vão pegar a contribuição lá para trás. E aí não pode pegar o valor lá de 10 anos para trás sem atualização monetária, né? Não tem cabimento. Aí meu benefício vai ficar uma miséria, né? Aí o princípio fala, não, olha, atualiza tudo monetariamente, tem que atualizar. É um princípio típico de direito previdenciário, tá? Detalhe importantíssimo para vocês perceberem a importância do Instituto, né? O outro ponto aqui importante eu coloquei aqui, preservação do valor real do benefício. Esse princípio tem muita relação com aquele que a gente viu de seguridade, que é da irredutibilidade do valor do benefício, né? Preservação do valor real traz a ideia de que o valor da minha aposentadoria que é concedida hoje, daqui 5, 8 anos, 10 anos, tem que preservar o valor inicial dela, né? Mas isso não acontece não, viu? O reajuste que o benefício sofre para atualização monetária não acompanha o custo de vida, tá? Por isso que a maioria dos aposentados, né, voltam ao mercado de trabalho ou continuam nele, porque eles não dão conta de sobreviver
muitos não dão conta de sobreviver só com o valor do benefício, né? Porque o custo de vida é alto. Você entra numa farmácia, você paga, né? Você gasta R$ 200 sem querer, né? Ainda a gente tem que ter uma política muito mais ativa, né, para o idoso, para as pessoas que aposentam, porque na Europa, por exemplo, a pessoa, o cidadão, por exemplo, na Espanha, onde eu fiz meu doutorado, morei 5 anos, o aposentado, ele dificilmente volta ao mercado de trabalho, mas ele tem, pelo sistema público, quando ele vai fazer uma consulta médica e o médico preceitua lá um remédio, ele pega a receita, vai na farmácia, o Estado subsidia 40% desses gastos dele com o remédio. Então, isso ameniza um pouco, né, os gastos da pessoa aposentada, porque o que geralmente o aposentado gasta muito é com medicação, né? Remédios para pressão, diabetes, remédios para questões cardíacas, né? Problemas cardíacos, questão de circulação, uma série, né, de fatores aí que na velhice vão aparecendo, né? Eu ainda não estou com essas doenças mais graves, né? Mas, por exemplo, eu sou hipertenso, não posso ficar sem remédio para pressão, né? Eu tinha isso? Não tinha, né? Mas com a minha idade, né, a pressão passou a subir. Então, tem que tomar medicação. Faço uso diário dela, né? Se não tomar, sobe, aí vem um derrame, vem um infarto. Bom, eu quis colocar para vocês esses tópicos aqui, né? Deixar, só para a gente concluir essa parte dos princípios. Então, preservação do valor real, isso não funciona na prática, como eu mencionei. E da previdência complementar. O que é uma previdência complementar? É um princípio também, né? A previdência complementar, ela, o sistema de previdência, ele se baseia na previdência social e na previdência complementar. A previdência complementar, ela é de ordem privada, né? O mercado oferece planos privados de previdência complementar. Aí é facultativo, a pessoa faz um plano. Existem 2 tipos de previdência complementar, um sistema fechado e um sistema aberto. Eu vou explicar isso depois, vocês vão entender direitinho, tá? Da indisponibilidade dos direitos aos benefícios, tá? Indisponibilidade, em regra, os benefícios são irrenunciáveis, tá? Tá aqui, ó. Eu não posso renunciar, dispor, né, do benefício, tá? Também às vezes, são impenhoráveis, embora às vezes a gente vê penhora sobre proventos de aposentadoria por aí, né, para pagar um crédito trabalhista. Vocês vão ver isso. Mas a indisponibilidade é uma proteção o segurado, né, aposentado. O benefício dele não pode ser. Os descontos, existem os limites, né, do desconto, embora eu ache os descontos que incidem altíssimos, né? Essa questão do empréstimo consignado para os aposentados, isso é um perigo, né? Quantos aposentados estão endividados, estão atolados em dívida? Porque eu tomo empréstimo no banco, tomo empréstimo no outro, embora a lei fala que o comprometimento é até 30%. Mas é um perigo, né? Porque é muito fácil, a Previdência não atrasa, né? Ela não atrasa, ela paga o benefício de forma regular, né? Então, essa indisponibilidade aqui tem a ver com desconto, tem a ver com a não renúncia, né? Nós tivemos na jurisprudência uma construção jurisprudencial que o Supremo entendeu que não cabe, que é a questão da indisponibilidade
da desaposentação. É um instituto que o Supremo julgou no ano passado e entendeu que ele é inconstitucional, que não cabe. A ideia era você aposenta e trabalha 10 anos, 15 anos, recolhendo normalmente, e aí você cessa e pede a renúncia daquele benefício inicial e pede para calcular outro, o mesmo, mas aproveitando todas as contribuições que você recolheu para a Previdência. Essa matéria rodou tribunais federais, regionais federais, foi parar no STJ e pá, caiu no Supremo num recurso, né, extraordinário. Aí o Supremo entendeu que é inconstitucional, né? Muita gente já tinha, judicialmente, o benefício já tinha sido recalculado, já estava recebendo um valor bem mais alto. Aí o Supremo preservou esses que já estavam recebendo, né? Então teria que devolver. Existe essa linha de entendimento jurisprudencial aí absurda, mas tem, isso é um perigo, né? Bom, gente, era isso que eu queria deixar hoje para vocês. Na próxima aula a gente vai analisar os regimes previdenciários. Vamos entrar numa análise aí, também falar um pouco da reforma, né? E depois a gente vai entrar nas prestações e falar um pouco da reforma previdenciária também. Então é isso. Alguma dúvida vocês querem perguntar? Porque o nosso tempo daqui a pouquinho já está esgotando. Eu queria já despedir de vocês, deixar um abraço e eu vou deixar a atividade também para postada, né? Vocês me mandam para somar aquela pontuação toda, né, da metade da avaliação, certo? Vou gravar e deixar na plataforma lá no AVA, tá certo? Alguma dúvida? Professor, eu perguntei no chat aí. Oi? Qual o prazo após cessada a contribuição? Qual o prazo após cessada a contribuição ainda continua coberto? Esses prazos, eles são dependendo do tipo de segurado, 6 meses, 3, 6 meses, 12 meses, 24, 36 meses. Pode chegar até 3 anos de manutenção. Tá? Qual o prazo para postagem da atividade? Até essa semana, até o final dessa semana aí, né? Para não vai acumular. Tá? Tá certo? Tirei sua dúvida sobre os prazos? Pode ser de 3, pode ser de 6, pode estar no artigo 15 da Lei 8.213. Pode ser de 12, 24 e 36. Posso ficar até 3 anos coberto, dependendo do meu tempo de contribuição. Tá? É um tempo longo. Nenhum seguro privado garante isso. Só a Previdência. Tá? Ok? A questão da postagem é mais rápido, se vocês puderem, tá? Ir fazendo para não acumular, tá certo? Beleza? Estou olhando aqui o chatzinho, tá tudo certo, né? Um abraço então para todos, tá? Até a nossa próxima aula, ok? Certo? Posso me despedir e mandar um abraço para vocês todos? Ainda pode enviar a da semana passada? Não, é dessa semana passada, para vocês enviarem, tá? Vou dar um prazinho para vocês enviarem da semana passada até quarta-feira, tá bom? Tá certo? O da semana passada. Vocês me enviam até quarta-feira. Dá um tempinho aí para vocês. Tá bom? Depois já entra outro, né? Outro trabalhinho. Tá certo? Boa noite, tá? Abraço, prazer estar com vocês. Tá bom? Boa noite. A gente vai seguindo. Devagarzinho. Abração, tá?